O tema da pergunta é: quando nascemos, estamos preparados para a vida que teremos? Vejam só, como eu falei, é uma pergunta filosófica, né, bem interessante, e é importante mesmo a gente pensar sobre isso, do ponto de vista da reencarnação. Mas, em tese, sim. Né? Em tese, a gente está preparado. Por quê? Pelo menos é o que alguns espíritos, né, dizem. Então, o que eles dizem? Alguns espíritos dizem, nos ensinam, que quando a gente está no plano metafísico ou no mundo paralelo, antes da gente vir para cá, ou reencarnar, existe todo um processo de preparação no plano espiritual, né? E nesse processo de preparação do plano espiritual, inclui algumas questões que eu vou pontuar. Por exemplo, não necessariamente seja nessa ordem que eu vou falar, tá, gente? Eu só estou dando algumas pistas aqui do que os espíritos dizem. Então, vamos imaginar que o seu corpo físico morreu, então você foi para o plano espiritual. E lá você vai passar por uma preparação. Então, nesse processo de preparação, existem alguns pontos, como, por exemplo, qual o motivo, né, você vai retornar à Terra? Isso é um ponto. Qual o motivo? Vamos trabalhar isso. Então, isso é discutido. Segundo, qual o tipo de preparo você precisa, né, receber para encarnar de novo, ou reencarnar? Outra coisa que se pensa também é qual a família, né? Terceiro ponto, qual a família que vai lhe receber? E não só isso, não é só a família que vai lhe receber. Qual a estrutura física que você terá também, a sua estrutura corporal, né? Ou os traços de caráter que você terá. Pegando um gancho aqui do William Reich, né, que mencionou os 5 traços de caráter, o William Reich disse que mencionou os 5 traços de caráter que vai trabalhar justamente a nossa estrutura física, né? Então ele disse que tem a estrutura esquizoide, a oral, a psicopata, a masoquista e rígido. Então, cada pessoa dentro dessa estrutura, desse análise de caráter do Reich, a pessoa vai apresentar uma forma física. Não vão ser mais altos, magros, outros mais baixos, mais cheinho, outros com o corpo aqui com o ombro alargado, né? Assim que é como se fosse um triângulo invertido de cabeça para baixo, que são os psicopatas. Enfim, isso também é definido. Como será o seu nascimento? Em que circunstância ocorrerá esse nascimento? E por exemplo, outra coisa que se pode pensar durante esse trabalho de preparação é o que você vai ter que resolver que na última vez você não resolveu, ou seja, você não conseguiu resolver na outra encarnação, né? E o que ficou pendente lá atrás? Vamos discutir isso agora. Você vai ter condições de resolver isso? Como nós vamos estudar? Então, existem os guias espirituais que vão colocar essas questões e vão ser discutidas, né? Então, a questão é colocada... é a seguinte. Já que você vai à Terra, é mais ou menos assim, tá? Não estou dizendo que é assim. Nós estamos aqui hipotetizando, criando uma... nós estamos criando aqui um diálogo mental e criando um cenário para a gente se orientar. Então, quando você está lá na mesa estudando com os espíritos, os guias, eles vão colocar para você, né? Já que você vai à Terra para resolver algumas questões, nós vamos aproveitar que você vai reencarnar novamente e vamos lhe entregar uma outra missão, que é ajudar um determinado grupo de pessoas em determinadas áreas. Ou seja, você vai ter que desenvolver uma dupla missão. Você vai ajudar a si mesmo, resolver as questões pendentes e ajudar os outros. Em outras palavras,
o projeto é estudado, é revisado várias vezes. Por quê? Porque eles são nossos orientadores. Então, vamos pegar aqui o estudo. Assim como a gente é orientado quando a gente vai fazer um mestrado, um doutorado, a gente tem o nosso orientador, até chegar o dia que a gente vai fazer a nossa apresentação da dissertação ou da tese. Nesse caso, pelo que os espíritos orientam, ou alguns orientam, né? É mais ou menos assim. Mas agora é claro que a gente não vai vir aqui fazer apenas uma apresentação, né? Você estará na Terra quando você encarna, claro, se apresentando fisicamente, mas também trabalhando para resolver essas duas questões. Resolver uma questão sua, pessoal, e também uma missão para auxiliar outras pessoas no campo coletivo, né? Então, dentro dessa perspectiva, você será preparado em uma família, para encarnar, né, em uma família, e aí o que vai acontecer? Você vai renascer dentro dessa família, e dentro dessa família já foi discutido qual o tipo de papel que você vai desempenhar nessa família e qual a sua missão na Terra. Agora, claro que a gente tem que ter em mente que o espírito não reencarna para evoluir só de uma vez. Por isso que existe várias reencarnações. Para cada reencarnação existem algumas prioridades e objetivos específicos. Então não é uma coisa assim aleatória, né? É uma coisa bem organizada. E cada ser que desce para cá novamente, para desenvolver essa missão específica, como eu disse, os hindus chamam isso de dever, né? Ou seja, você vem cumprir o seu dever ou cumprir o seu dharma. Porém, aí vem uma ressalva. Para a maioria, descobrir, depois que reencarna, descobrir qual é a sua tarefa e, consequentemente, aprender a usar os recursos internos que está dentro do sujeito, que já foi preparado no plano espiritual. Porque assim, todos nós, quando a gente vem para cá, em tese, já fomos preparados. E a gente vai encarnar aqui com todos os recursos biológicos, fisiológicos, psicológicos e espirituais internos. Ele já pré-existe dentro da gente para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, né? Então, para muitas pessoas, descobrir esses talentos, descobrir qual é a sua missão, é uma tarefa gigantesca de concretizar. Muitas pessoas têm muitas dificuldades. Já para uma minoria de pessoas, nem tanto. Agora, claro que isso é um processo onde você migra, você vai migrar aos poucos do autoconhecimento, que é a fase do descobrimento, para a autoaceitação. Ou seja, aceitar a sua condição na Terra, como você veio, e quem você é. Para quê? Para a partir daí você florescer com todos esses recursos inatos que estão dentro de você, pelos quais os guias espirituais, os mestres, te ajudaram a se preparar na estadia no plano metafísico, né?